Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa apostila no caderno 1 ainda, o capítulo 4. Nós vamos falar da evolução e da biodiversidade. Eu gostaria sim que se vocês pudessem estar acompanhando a apostila, porque se surgiu alguma dúvida, né, durante a apresentação dessa videoaula, fica mais fácil para que eu possa esclarecer com vocês depois e tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Quando eu falo de evolução, eu falo de criacionismo e evolucionismo. Eu sei que nós já vimos essa aula em anos anteriores, mas ela tá, né, no nosso currículo aí e nós vamos ter que estudá-la. Então existe uma situação assim bastante determinante do criacionismo e evolucionismo, ou seja, nós vamos encontrar dois pensamentos diferentes. E não existe muito um consenso para isso, né? Essas explicações têm uma variedade muito grande de seres vivos na Terra. Então, as diferenças entre essas explicações decorrem do fato, além da biologia, da filosofia, da religião, tentar procurar compreender essa variedade, né? A origem mesmo. E as duas principais concorrentes que divergem aí no assunto é o criacionismo e o evolucionismo. Então, o criacionismo, ou seja, os fixistas, eles defendiam a ideia de que a espécie que hoje conhecemos tiveram suas origens em algum momento da história da Terra e assim permaneceram até os dias atuais. Já os evolucionistas acreditam na evolução da espécie, ou seja, os seres vivos que hoje conhecemos, incluindo nós, humanos, seriam resultados das mudanças sofridas durante esses longos milhões de anos. Segundo a concepção criacionista, as espécies que resultam na criação divina são fixas e imutáveis. A concepção já evolucionista admite modificações, né, nas espécies ao longo do tempo, que conservam semelhanças herdadas de ancestrais comuns. E o tempo geológico, né? Com base em achados dos fósseis, na análise de rochas antigas, a história da Terra pode ser dividida em 4 grandes períodos, que é o período pré-cambriana, o paleozoica, o mesozoica e o cenozoica. Então, essas eras são medidas numa escala de tempo e de ordem de milhões de anos. Eu postei um vídeo bem interessante, eu gostaria que depois vocês dessem uma olhada, como ocorre essa escala de tempo, essa contagem de tempo, né? Depois que vocês terminarem de ver essa videoaula, eu postei para vocês um vídeo lá no Classroom e eu gostaria que vocês observassem como que foi ocorrendo essas mudanças nessas eras geológicas. Então, nós vamos ver que o tempo histórico começou a ser medido quando surgiram os primeiros agrupamentos de seres vivos, ou seja, lá da pré-história, passando então pelo surgimento da escrita até os dias de hoje, da história. Então aqui abaixo eu tenho as eras geológicas, né, e os principais eventos que ocorreu. E a era cenozoica é a mais recente e costuma ser dividida em 2 períodos, o terciário e o quaternário. As ideias evolucionistas e o pensamento religioso. Nós já havíamos comentado sobre isso em aulas anteriores e sabemos, né, que a religião e a ciência são campos diferentes. Enquanto a primeira, né, pensa como crença em entidades divinas ou continuidade da alma após a morte do corpo, a segunda ela já é mais racional. Ela tem que comprovar o experimento, né, por meio de métodos de investigação. Ou seja, são fenômenos assim que têm que ser vistos, explicados, hipóteses, teorias, como a de Darwin, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, a ciência e a religião ficam nessa trincha, né? Mas é importante saber que as duas denominações, tanto a religiosa quanto a evolução, vão evoluindo, né? Vão evoluindo e cada uma tem a sua forma de pensar e resumir. Aqui não cabe falar de religião, viu, pessoal? É só mais para estudar mesmo a ideia evolucionista e o pensamento religioso. Aqui não tem muita divergência no nosso estudo, não. É mais para conhecer mesmo. Então, nós podemos
contestar alguns sentidos, ou seja, da evolução, ou seja, da ciência, mas é preciso saber que o religioso são verdades assim autofundamentadas, que não podem ser contestadas e formam um sistema fechado. Já a ciência não, ela necessita, né, de uma absoluta liberdade de crítica das experimentações, do avançar, do consolidar, ou seja, suas leis e princípios. Então tem que se provar, né? E o método científico vem para provar tudo isso. Então a ciência permite, né, que os seres humanos vá investigar ao mundo ao seu redor. Todo conhecimento obtido por meio da ciência é usado em atividade que tem como profundo impacto sobre os seres humanos e o ambiente, como o desenvolvimento de medicamentos e equipamentos industriais, a previsão de mudanças climáticas, por exemplo. Por isso a ciência precisa ser aplicada critérios claros e saber usar os métodos de investigação já definidos, né? Sem se basear em preconceitos, crenças religiosas ou superstições. O conjunto de critérios e procedimentos usados em uma investigação científica recebe o nome de método científico, ou seja, tudo tem que começar com uma observação de um fenômeno, a formulação de uma hipótese que possa explicar o que está ocorrendo. Então, para verificar se a hipótese é verdadeira ou não, o cientista realiza o que? Vários experimentos, analisa criteriosamente se os resultados validam a hipótese lá inicial, né? Se ela pode estar correta ou não. Se essa hipótese então se confirma um grande número de vezes ou em diversos experimentos, ela deve ser correta. Se a hipótese não se confirma, ela deve ser reformulada e testada novamente. Essas conclusões permitem que os cientistas formulem uma teoria cercada de fenômenos observados. Depois de exaustivamente testada e verificada, experimentalmente, uma teoria é promovida à lei. Foi o que ocorreu, por exemplo, com as leis de Newton. Então, ele conseguiu formular uma hipótese, ele explicou, ele fez o experimento e ela foi confirmada. Então, aí, ela é formulada e promulgada. É aí que Newton, então, conseguiu provar o que ele tinha razão. Foi o método científico provado e comprovado. Eu deixei uns vídeos para vocês estar assistindo lá na nossa página no Classroom. Deixei umas atividades também da apostila na página 56, divirta-se. Eu gostaria que vocês dessem a devolutiva para mim também, né, pelo Classroom. E estou com saudades de vocês, pessoal. Eu espero, assim, que essas videoaulas, elas ajudem a gente não fugir do conteúdo e que em breve estaremos juntos, tá? Então, beijos para vocês. Qualquer dúvida, me procurem para que eu possa esclarecer. Beijos.